Contrato é uma coisa que está em todo lugar, não é mesmo? A gente assina o tempo todo, mas será que a gente realmente entende o que está escrito ali? A ideia aqui é justamente essa: decifrar juntos essa linguagem que às vezes parece super confusa, mas que rege o nosso dia a dia. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? E a resposta é super importante, porque é ali, escondido naquele juridiquês todo, que estão as regras do jogo. Regras com consequências bem reais na vida da gente. Então vamos lá. É bom pensar em cada contrato como se fosse uma história, com seus personagens, suas regras, seu começo, meio e fim. O nosso objetivo aqui é aprender a ler essa história para não ter nenhuma surpresa desagradável no final, combinado? E a nossa história começa pelo começo de quase todo acordo, o sinal. Aquele pagamento inicial, sabe? Mas o que ele significa de verdade para o negócio? Para deixar tudo bem concreto, vamos usar um caso real como exemplo. Conheçam a Daniela e o Mauro. Eles fecharam a compra de um apartamento e, claro, pagaram um sinal. É exatamente aqui que os detalhes começam a fazer toda a diferença. Bom, esse sinal tecnicamente tem um nome: arras. Ele serve como uma garantia de que o negócio vai mesmo sair do papel. Só que o ponto-chave é que existem tipos diferentes de arras, e a diferença entre eles, olha, é gigantesca. Uma analogia ajuda a entender isso perfeitamente. Pensa nas arras confirmatórias, que estão aí à esquerda, como se fossem um anel de noivado. Elas selam um compromisso, o negócio está fechado e pronto. Já as arras penitenciais, à direita, são mais como um bilhete de saída que já foi pago. Ou seja, o próprio contrato já diz quanto custa para pular fora se alguém mudar de ideia. E essa diferença toda leva a uma consequência fundamental. No caso das arras confirmatórias, como as da Daniela e do Mauro, se uma das partes desiste, a outra pode ir à justiça e forçar o cumprimento. O juiz pode determinar a tal da adjudicação compulsória, que, traduzindo, é obrigar a venda a acontecer de qualquer jeito. Certo, vamos para o próximo capítulo dessa história. O que acontece quando um contrato é quebrado? Qual é o preço que se paga quando as coisas não saem como combinado? E é aí que entra a famosa cláusula penal. Basicamente, é uma multa que já foi combinada antes. As partes já deixam escrito no contrato qual vai ser a penalidade se alguém não cumprir a sua parte. Isso economiza um tempo e uma dor de cabeça que, olha, nem se fala. E assim como as arras, também existem tipos diferentes de cláusula penal. A compensatória, ela substitui a obrigação principal, ou seja, a pessoa paga a multa e o assunto morre ali. Já a moratória, o nome já diz, serve para punir a mora, o atraso. A multa é paga, mas a obrigação de entregar o produto ou serviço, por exemplo, continua valendo. Isso nos leva a uma dúvida bem prática. Digamos que a multa definida no contrato não cobriu todo o prejuízo. Será que dá para pedir uma indenização a mais na justiça? A resposta está aqui, na lei. É possível, sim, pedir uma indenização extra, mas tem duas condições bem claras. Primeira, essa possibilidade tem que estar escrita no contrato. E segunda, tem que provar que o prejuízo foi de fato maior que o valor da multa. Se não tiver essas duas coisas, a cláusula penal é o limite do que se pode receber. Mas nem tudo no direito é preto no branco com regras super rígidas. Vamos ver agora algumas situações em que os contratos podem ser um pouco mais flexíveis, com base em princípios de justiça e de bom senso. Uma dessas exceções é o adimplemento substancial. A ideia é bem simples, na verdade. Se a maior parte de um contrato já foi cumprida, um errinho bobo no final não pode ser desculpa para cancelar o acordo inteiro. A lei entende que isso seria desproporcional. Esse gráfico aqui deixa a situação bem clara. Imagina só, 95% do contrato já foi cumprido. A lógica do adimplemento substancial é justamente proteger todo esse esforço que já foi feito e impedindo que um probleminha nesses 5% que faltam jogue todo o negócio por água abaixo. Então, o ponto principal é esse. O contrato continua de pé. A parte que foi prejudicada, claro, ainda tem o direito de cobrar o que falta, mas não pode usar essa medida drástica de cancelar tudo por causa de um detalhe. Agora, vamos pensar em outro cenário. E se acontecer alguma coisa totalmente fora do controle que impeça o cumprimento do contrato? Pensa, sei lá, num artista que foi contratado para fazer um trabalho único. Nesse caso do artista que sofre um acidente e não pode mais pintar, a lei é bem clara. Como não foi culpa de ninguém, a obrigação simplesmente deixa de existir. Nenhuma multa pode ser cobrada e, claro, qualquer valor que tenha sido adiantado tem que ser devolvido. E como era um trabalho super pessoal, não dá para exigir que outra pessoa faça no lugar. Chegando na nossa parte final, vamos explorar um mecanismo bem interessante.
como as dívidas e os créditos de um contrato podem legalmente passar de uma pessoa para outra. Primeiro, a gente tem a cessão de crédito. O nome é chique, mas a ideia é simples. É a venda de uma dívida. Um credor que tem um dinheiro para receber pode simplesmente vender ou transferir esse direito para uma outra pessoa ou empresa. O processo tem 3 passos bem definidos. Primeiro, o credor original passa o crédito para frente. Segundo, e muito importante, o novo credor avisa o devedor. E aqui vem um detalhe crucial. A partir do momento desse aviso, o pagamento só vale se for feito para o novo credor. Pagar para o antigo é, literalmente, jogar dinheiro fora. E do outro lado da moeda, a gente tem a assunção de dívida. Aqui, em vez de o crédito mudar de mãos, é o devedor que muda. Uma terceira pessoa chega e assume a responsabilidade de pagar a dívida de outra. Só que aqui tem um detalhe fundamental. Para alguém poder assumir a dívida de outra pessoa, o credor, ou seja, quem vai receber o dinheiro, tem que concordar. Faz todo sentido, né? A pessoa quer saber para quem ela vai poder cobrar. Mas a lei traz uma curiosidade. Em certos casos, se o credor é notificado e simplesmente não responde, fica em silêncio, esse silêncio pode ser interpretado como um sim. Olha só que interessante. E para a gente fechar, fica essa reflexão. No mundo com tanto contrato digital, termos e condições gigantescos, qual é a cláusula mais importante? A verdade é que, ao entender a diferença entre um sinal que te prende e um que te dá uma saída, ou o poder que uma multa já combinada tem, na prática, a pessoa está escrevendo a sua própria cláusula de proteção. E nesse mundo de contratos, conhecimento não é só poder, é segurança.